Pronto, meus irmãos, estamos no capítulo 7 do livro, o título é Escatologia pré-tribulacionista e pré-milenista, o momento do arrebatamento da igreja. Lá está como o momento do arrebatamento da igreja. Quero dizer aos irmãos que a visão que eu estou apresentando aqui é a visão pré-tribulacionista e pré-milenista, que é o que nós discorremos no livro. A discordância em relação a essa visão não faz de ninguém, de nenhum irmão, herético, né? A escatologia ela trabalha com eclesiologia, que é a doutrina da igreja, e escatologia, ela não trabalha diretamente com a soteriologia. Dizemos isto por conta de que temos irmãos maravilhosos que pensam diferente de nós, mas é o que nós entendemos, e quando eu digo nós, estou falando de mim, alguns que fazem parte do Escatom, e é, o estudo ele é aberto para que nós possamos desenvolvê-lo da melhor maneira possível. Então, os irmãos têm em mãos em torno de 61 slides, mas eu não concluí ainda, acho que vai chegar a mais de 70 para esse estudo. Isso quer dizer que nós devemos ficar aí, irmão Elias, um período de muitas terças-feiras trabalhando com o momento do arrebatamento da igreja, que é um evento maravilhoso. É o evento que traz consolo e conforto ao coração dos crentes vivos e uma esperança maravilhosa em relação aos crentes que já morreram, que já partiram. Então, daí a nossa escatologia vai trabalhar nessa dimensão. Pode passar, Márcio, para o primeiro slide aí, propriamente dito. Aqui temos o pastor Marcos Granconato. Ele é escritor e é conhecido de muitos irmãos. O irmão Ulisses já levantou a mão, eu vou logo abrir, porque eu não falei quase nada aqui. Então, pode seguir, meu irmão. Tá bom. Pastor, eu só queria dar uma contribuição aqui. Eu estava vendo uma pesquisa que a Lifeway fez com relação aos pastores que creem no arrebatamento da igreja. Eu achei muito interessante. Eu acho que vai contribuir muito, principalmente nessa primeira parte, né, que nosso grande pastor Marcos Granconato também está com a gente. Então, eu gostaria de passar, porque ele começa falando o seguinte: fala que foi pesquisado entre 1.000 pastores. Dentro desses 1.000 pastores, várias denominações. Então, eles colocam lá as denominações que esses pastores pertencem, tá? Esses 1.000. Mas o interessante é que ele fala que cerca de 36% dos pastores acreditam no pré-tribulacionismo. Alguém pode falar, opa, tá vendo? Não é mais que a metade. Mas o restante que sobra está muito dividido. Então, ele coloca que 1/4 dos pastores, dos 1.000, então 25%, acredita que o arrebatamento não é literal. E aí ele segue, ele fala, ao mesmo tempo, 18% acha que o arrebatamento acontecerá depois da tribulação. Ou seja, desses 1.000 pastores de várias denominações, apenas 18% é que acham que ele vai ser depois da tribulação. E veja que um grande número, e isso é triste a gente ouvir isso, né? 25% desses pastores acham que não, o arrebatamento não é algo literal, né? E aí ele dá mais algumas porcentagens, mas eu não quero tomar tempo não, pastor. Eu tenho aqui, mas deixa para uma outra hora. Obrigado. Fique à vontade, irmão. Aqui, Posta no os grupo, irmãos irmão, a pesquisa. podem interromper o momento que quiser. Eu dei logo a palavra ao senhor porque eu só tinha
eu só fiz abrir, e aí eu digo, tá tudo tranquilo aí. Mas se aparecer mais mãos aí levantadas, a gente anda um pouquinho e dá uma pausa, como temos feito ao longo dos estudos. Então, no nosso livro, eu cito o pastor Marcos Granconato. Ele, por sinal, será o preletor da Associação Nacional no ano que vem, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, com o tema dispensacionalismo. Ele é dispensacionalista revisado. E num dos seus livros, ele faz essa citação, e, aliás, numa das suas mensagens, não num dos seus livros. Ele tem alguns livros publicados, mas foi uma das suas mensagens que ele falou no YouTube, na igreja dele, Igreja Batista Redenção. E aí ele diz o seguinte: um grupo expressivo de dispensacionalistas, crendo que Israel e igreja são grupos distintos e que Deus tem planos diferentes para cada um, entende que a grande tribulação é um tempo especial em que Deus vai desenvolver o seu trato especificamente em Israel, vai focar o seu trato especificamente em Israel. Sendo assim, a igreja estará ausente nesta época, tendo sido levada ao céu pouco antes do terrível período de dores começar. Aí nós colocamos como epígrafe essa citação e eu destaquei aí em vermelho algumas questões que eu queria, uma introdução, abranger com os irmãos. Então, fazer a distinção entre Israel e a igreja abre um espaço muito considerável para se entender um arrebatamento antes da tribulação. Por quê? Porque de Gênesis 12, 1, quando Abraão é chamado e se estabelece uma dispensação, que muitos chamam de dispensação da promessa, em Gênesis 12, ali nasce praticamente a nação de Israel, com o seu primeiro patriarca, até os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, chegando a atingir o capítulo 1 de Atos, nós temos Deus lidando com Israel. Claro que a rejeição de Israel está nos evangelhos, a rejeição que Israel colocou em relação ao seu Messias, Jesus Cristo, veio para o que era seu e os seus não receberam. Com essa rejeição, houve um endurecimento em parte para Israel, e a partir de Atos 2, a igreja nasce, e com a igreja nós temos o corpo de Cristo, uma nova humanidade, uma nova criação, uma raça eleita nova, e essa raça eleita, que é a igreja, corpo de Cristo, é formada de judeus e gentios, conforme Efésios capítulo 2. E nós, dispensacionalistas, entendemos que a igreja é diferente de Israel. A igreja é a igreja, Israel é Israel. E sendo assim, Deus iria tratar com Israel na tribulação e iria tratar com Israel sem, é claro, haver a necessidade de que, sem descartar, melhor dizendo, a possibilidade de gentios se converterem como vão se converter no período tribulacional, mas não pertenceriam à igreja. Então, por quê? Porque a igreja é a plenitude dos gentios de Romanos 11, 25. E aí, ali fala que nós não podemos ignorar o segredo para não presumirmos de nós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, entendemos que a plenitude dos gentios envolve a dispensação da graça, a igreja a dispensação se fecha, e Deus agora vai tratar novamente com Israel, porque Israel, o endurecimento veio em parte sobre Israel. Essa expressão é muito importante. O endurecimento veio em parte por quê? Porque há uma outra possibilidade desse endurecimento ser retrabalhado para uma conversão da nação. E ali no verso 26 é dito: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador,
e desviará de Jacó as suas impiedades. Então, nesse contexto, a distinção entre Israel e a igreja, ou seja, Antigo Testamento, Israel é Israel, a igreja é a igreja no Novo Testamento, ela não estava lá no Antigo Testamento, ela apareceu no Novo Testamento, e, sendo assim, havendo essa distinção, a probabilidade de a igreja ser arrebatada antes da tribulação, para que Deus trate com Israel no período tribulacional. E aí haver essa salvação com a nação de Israel. Então, ele pontua a distinção como um elemento que é expressivo nesse processo. A grande tribulação aí, eu só queria colocar a título de uma boa divisão, e essa expressão grande tribulação, ela não é uma expressão criada por teólogos. Essa expressão é de Jesus interpretando o seu sermão escatológico, ou melhor, dando o seu sermão escatológico, capítulo 24 e 25 de Mateus, capítulo 21 de Lucas e capítulo 13 de Marcos. No capítulo 21, 24 de Mateus, lá no verso 15, aparece um advérbio de tempo, o advérbio quando, e ele diz lá, quando a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entende. Então, o verso 15 expressa os últimos 42 meses. Então, eu prefiro ver a divisão que Jesus faz. E a divisão que ele faz é, no sermão escatológico, ele põe a primeira parte da semana como princípio de dores, capítulo 24, versículo 8. E a segunda parte da semana como grande tribulação. Então, prefiro dizer que o período todo nós poderíamos chamar de tribulação e a parte final, grande tribulação. Isso é importante até para vermos as correntes. Daqui a pouco nós apresentaremos as correntes sobre o arrebatamento da igreja. Então, quando o Granconato coloca grande tribulação, ele está pensando nos 7 anos. Mas, pela divisão de Cristo, eu prefiro colocar tribulação e grande tribulação. E, só finalizando essa parte da epígrafe, ele fala sobre o período de dores. E isso é importante, porque ele está extraindo da fala de Cristo. E é importante a gente identificar esse período, porque dores aí tem uma razão de ser. Quando a gente vai para a escatologia como um todo, dores, nesse contexto, tem uma relação muito profunda com Israel, porque tem a ver com um processo de parto. E lá no capítulo 12 de Apocalipse, falando da mulher que é identificada por alusões do Antigo Testamento como Israel, é dito que ela está grávida e com ânsias de dar à luz. Então, quando Jesus fala em princípio de dores, nós não poderíamos já estar no princípio de dores, porque ele tem a ver com as dores de angústia para Jacó. Então, se tem princípio de dores, tem o meio das dores e tem o fim das dores. E isso abrange a uma gravidez que vai resultar no final com um parto sobre o varão que há de reger a terra com vara de ferro. Claro que isso aí é simbólico, porque é uma gravidez não de 9 meses, mas de 7 anos. E no final haverá, a mulher gera a um filho varão que vai reger a terra com vara de ferro. Mas essa parte de dores, a gente vai aprofundar bem lá na frente, mas só para termos essa visão. Essa é a epígrafe de abertura abertura do estudo, e que já vi que tem 4 mãos aí levantadas. Então, O pastor o irmão Evaldo, Elias, o irmão Márcio pode fechar, a gente depois volta. E aí, o os pastor irmãos, Evaldo, é rapidinho se meu, tá bom? Não é houver, nem pergunta. só se houver perguntas que os irmãos fizerem e elas tiverem uma resposta nos slides lá na frente, no que vamos falar, eu posso só dar uma resposta um pouco superficial e depois a gente aprofunda. Mas, irmão, se Márcio ceder a fala do pastor Ulisses, parece que ele quer olhar para a epígrafe, não sei, era isso?
Quer olhar? Então bota lá, Márcio. Não, não é olhar, não. Não é olhar, Não, não. certo, Na certo. realidade, eu só queria só acrescentar que esse período de dores que Cristo Jesus fala, a Bíblia diz que é um período que nunca houve e nunca haverá. Ou seja, há uma distinção bem clara, né, deste período. Era só isso, pastor. Obrigado. Obrigado, Márcio. Sou eu? O irmão Elias, ele deu uma, parece que ele deu uma saidinha, aí os irmãos, o Márcio levantou, Fala, irmã depois Cristina, você primeiro, por favor. foi a irmã Cristina depois, a de Márcio foi primeiro, depois o irmão. A não ser que o Márcio queira ceder, fica à vontade. Ok. Ô, pastor, é bem claro, porque o irmão usou aí quando, né? Pois quando virdes, e logo vai falar, então os que estiverem na Judéia, é Israel, é Israel, os que estiverem na Judéia, senão ele fala, os que tiverem na Judéia, fujam para os montes, ele está tratando com Israel, é claro, não tem nada a ver com a igreja, para mim, é a meu entendimento. Essa fala da senhora, lá na frente nós vamos colocar, quando a gente analisar, por exemplo, a mulher. É dito que a mulher foi dada a ela duas asas de águia para que ela fuja do dragão. Então dá uma ideia de fuga. E aí Jesus está conectado. Porque é uma conexão, irmãos, que a gente tem que pegar. Uma conexão tríplice. É a conexão Daniel, sermão escatológico e Apocalipse. E aí a gente vai pegar fazer essas conexões. Então, não somente os que estiverem na Judéia fujam, mas também orai para que a vossa fuga não seja no sábado. Jesus está trabalhando em cima dos judeus, ele está trabalhando ali com Israel, né? É claro que eu pedi licença para discordar do irmão pastor Ulisses, quando ele diz aquela parte do. Eu não estava, não. Eu não estava, não. Foi Márcio e a irmã Cristina e o irmão Almir que fizeram alguns questionamentos. Mas quando fala de que ele enviará os seus anjos sobre os quatro cantos da terra para juntar os seus escolhidos, irmão pastor Ulisses, eu penso. Ali é capítulo 24. Eu penso que tem uma conexão com o capítulo 25, porque no capítulo 25, verso 31, diz que Jesus vai voltar com... Por que Jesus vem com os anjos? Não é sem razão de ser. São os anjos fazendo a colheita entre o joio e o trigo. Aquele da parábola do capítulo 13, diz que os homens foram arrancar e não podiam, aí o joio e o trigo vão ser... Eles sabem, eles enxergam lá quem é joio e quem é trigo. Então, na hora por que Jesus vem com os anjos? Ele vem com os anjos porque ele vai enviar os seus anjos para colocar do lado direito os bodes, do lado direito as ovelhas, do lado esquerdo os bodes e Israel no meio. Eu entendo com o pastor Ulisses que é Israel, mas não só. É isso que é a minha compreensão. Depois o pastor Ulisses pode explanar mais lá na frente sobre isso. Mas é isso, irmã Cristina. É isso. Ô, pastor Evaldo, enquanto está silêncio aí, e esse separar os bodes das ovelhas é para entrar para o milênio ou é no juízo final? Não, os aliancistas, os reformados, pegam o julgamento das nações, até as Bíblias deles, Genebra, que é produzida por eles, eles pegam como juízo final. Mas não é o juízo final. Ali tem a ver com o julgamento das nações vivas, porque Jesus Cristo está vindo com a igreja e com os que morreram em Cristo, ele está voltando com eles, e quando ele está voltando, ele está mandando os anjos fazer essa separação para que ele possa introduzir no milênio o núcleo do milênio. Claro que os bodes vão ser mortos, né? Eles vão para ainda não o Lago de Fogo, porque tem 1000 anos pela frente. Esses mesmos bodes que são mortos ali, no capítulo 25, eles vão ressuscitar no juízo final, porque a segunda ressurreição é para o juízo final. É depois do milênio que vem a segunda ressurreição. Então, eles morrem quando Jesus vier, porque Jesus, com a espada da sua boca, vai matar os bodes
Os anjos só fizeram separar ali, né? Fizeram a logística. Eu entendo assim: bodes do lado esquerdo, ovelhas do lado direito e os pequeninos irmãos, que não é a igreja, no meio. Aí ele botou ali os pequeninos irmãos e trouxe o trato dos bodes com os pequeninos irmãos e o trato das ovelhas com os pequeninos irmãos. E eles até se assustaram. Quando te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber, na prisão e te visitamos, enfermo e tal. Ele diz: quando vocês fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Esse pessoal, Israel étnico e gentios eleitos, eles vão entrar no milênio para gerar filhos. Eles vão entrar no milênio para gerar filhos. Eles fazem parte do núcleo do milênio. Eles terão uma transformação no corpo deles, mas não uma ressurreição ou glorificação, porque eles terão que ter um corpo ainda com atomicidade, para que esse corpo possa ter relação sexual e gerar filhos dentro do contexto do milênio, porque não tem como a gente olhar o milênio e não ver pessoas sendo geradas e até morrendo. Com 100 anos, lá em Isaías 65, a criança morre, só a partir de 100 anos. Então, e no final do milênio tem uma rebelião. Satanás é solto e é uma rebelião. Então, esse povo tem que ser o núcleo do milênio, porque não pode ser a igreja. É aí que eu vejo, porque a igreja não pode ser por exemplo, se o arrebatamento for no final da tribulação, há um problema. Porque se o arrebatamento for no final da tribulação, os mortos em Cristo do Antigo Testamento e do Novo e da tribulação, todos são ressuscitados, e os vivos transformados, e aí nem se casa, nem se dão em casamento, e sobe. Todos eles sobem no final, digamos assim, numa visão pós-tribulacionista. Todos eles sobem. E aí, quando Jesus descer com a igreja glorificada, com todos ressuscitados, como é que ele vai pegar ovelhas e Israel e botar dentro do milênio se eram tudo incrédulos? Porque na hora, se é no final da tribulação, todos os que ficam são incrédulos. Então, não tem como os anjos separar bodes e ovelhas e colocar aqui, botar Israel no meio e ser núcleo, porque na ressurreição não se casa nem se dá em casamento. Então, quem é que vai gerar os filhos? Outra pergunta, quem é que vai gerar os filhos nesse período? E a rebelião vai ser como? E por que Jesus vai reger com vara de ferro no milênio, se todos estão glorificados? Porque se ele levou todo mundo no final da tribulação, ele voltou com todo mundo glorificado, estão todos perfeitos, todos aperfeiçoados. Então, se todos estão aperfeiçoados, não tem lógica nenhuma Jesus reger com vara de ferro. E até, como diz lá, que até nos narizes das pessoas vai sair, o juízo de Deus vai se dar e vai ter gente é porque não foi adorar, gente no milênio que não quis ir adorar e recebendo punição, porque Jesus vai reger com vara de ferro e a igreja vai reger com vara de ferro. Mas se não tem ninguém mais, porque se ele vier com a igreja, ele subiu e desceu com a igreja, com os glorificados, ele só vai ter aqui ímpios. E não tem lugar nenhum que ímpio vai entrar no milênio. Então, a lógica diz que não há como ser diante dessa situação do milênio, a não ser que eu não creia no milênio. Aí o aliancista resolve, ele diz: eu não creio no milênio, aí é estado eterno, mas se crer no milênio, vai ter que ter esse problema com os que vão nascer no milênio, os filhos que vão nascer no milênio, e ovelhas e Israel no meio. E rebelião é no final, quando Satanás vai sair enganando, ele vai poder enganar crentes glorificados? Ele não pode enganar. Então, tem que ser pessoas que vão nascer no milênio, então não haveria essa conexão. Certo. E pastor, só para o pessoal se situar certinho aí, o senhor está falando de Mateus 24, versículo 31, né? Versículo 30 e 31, certo? É o que nós estamos falando, e é o que eu usei o texto para dizer, né, que, por exemplo, eu gostaria de ler o texto. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu.
Então, é esse texto que nós estamos conversando e qual é a minha defesa, né? Que aqui está falando de uma reunião do povo de Israel, porque todo o contexto, a princípio, fala de Israel. Eu só vejo que ele vai falar da igreja, vai voltar a falar com a igreja, Mas né? aí, Depois, dá para frente, no 32, talvez, mas eu não estou e a- dizendo, eu não estou dizendo, pastor Luiz, que é a igreja. Eu estou dizendo que esses escolhidos, eles são os pequeninos irmãos e os gentios, as ovelhas. Entendeu? Porque é na vinda dele. sim, isso é na vinda dele. Isso se Não, é casa isso. direitinho com capítulo 25, versículo 31 em diante. Então, para mim é o mesmo evento. Ele está mandando os anjos e ele está pegando os escolhidos. O Israel étnico e os gentios, ovelhas, que protegerão Israel durante a tribulação, para fazer Certo. parte do núcleo do milênio. Isso, Entendeu? então. Aí, só para esclarecer, porque eu não vejo assim, eu vejo que seria só Israel essa reunião aqui, os outros vão entrar para o milênio, é lógico, né? Tem a tribulação, aceitaram o Cristo como Salvador no período da tribulação, chegaram até o final da tribulação e estão vivos, salvos em Cristo Jesus. Então, o contexto aqui do capítulo 24 trata muito sobre Israel e Israel. Aí, quando chega aqui no 31, que eu falei, né? Essa foi a minha defesa. Olha, gente, Israel vai ser reunida naquele tempo ali, para então adentrar o milênio juntamente com as outras nações de salvos da tribulação. Eu não Entendi. vejo que Jesus vai reunir todos os salvos, né? No Em um lugar capítulo, só, no em um capítulo lugar para 25, né? entrar, para No entrar. capítulo 25, né? Eu só acho assim que se no capítulo 25, 31 em diante, entra Israel e as nações, que poderia entrar, porque os anjos estão vindo com ele. Então, os anjos vinham com ele, pegaria Israel primeiro, é isso? E depois ele pega o gentil, né? Fica parecido assim, porque quando ele vem, isso aí Não, para o julgamento das nações, né? Mas eu entendi o que o senhor quis dizer. O senhor quis dizer pelo contexto que seria somente ali o Israel, né? Só isso. um adendo rapidinho, mas esse ponto especificamente a gente ainda vai ver um pouco mais à frente, não vamos? Então, acho que a gente poderia, de repente, pegar o fio da meada um pouquinho mais atrás aí, e que esse assunto vai voltar depois. Era isso. Acho que tá na panela. Concordo só depois das minhas perguntas. Pronto. Pela ordem aí, tá o irmão Márcio, depois eu que estou com a mão levantada já tem um tempo. É o Márcio, que cedeu para a Cristina e o pastor Se Ulisses. tiver mais também irmãos aí, depois podem levantar a mão aí. Tá bom. Bom, eu peguei aqui questões sobre as palavras em vermelho lá, marcadas, né? Então, quando a gente está falando de distinção entre Israel e igreja, é sempre colocado pelo grupo a parte de dispensacionalismo, é muito claro que é diferente, que tudo mais. Eu ainda não tenho toda essa clareza para garantir que em todos os textos, em todas as situações, são desse jeito, né? Nesses especificamente, ah, por exemplo, a dúvida que surge é: houve salvos fora de Israel no período do Antigo Testamento? Houve, muitos. Então, é, a gente tem gentios sendo salvos no Velho Testamento, que não é igreja, e aí é um problema do tipo de Deus, eu não quero saber, tá? Mas, quando a gente vai para o chamado de Abraão, ou antes, quando a gente vai para o momento da queda, o problema da humanidade não é para ser resolvido por uma nação, é para ser resolvido pelo filho da mulher. E o problema é pecado. E esse problema não é de uma família só, ele é da humanidade como um todo. Então, todo o plano de salvação, e inclusive o chamado de Abraão, aí eu chego no chamado de Abraão, é para que, através dele, todas as nações sejam benditas. Então, para mim, é meio nebuloso falar o seguinte: é só
para Israel ou é para a redenção humana? Né? Então, tem muitos textos que a gente está usando aqui, porque é um povo que nasceu de uma cultura e fez lá o Bar Mitzvah, segue aquela cultura, então aquele povo ele é separado. Mais ou menos, nem tanto, muitos não são. A gente vê aí a distinção entre os 10 povos de Israel e os 2 povos de Judá. Né? Vocês sabem, eu estou lendo o Velho Testamento e estou chocado com a quantidade de zoada que foi a história de Israel. Mas todas as histórias, né? Estou terminando Davi, Samuel, esses caras. Tudo que está acontecendo ali é sempre para falar sobre o problema de salvação para a humanidade. Eu não consigo enxergar que eles estão cuidando só da salvação do povo de Israel. Em nenhum momento Deus é tão claro assim, fala assim, ó, Israel, você é separado, o resto vai para o inferno. Não, é para que eles sejam luz, para que eles sejam modelo, para que eles sejam o exemplo do Senhor para a salvação das nações. Então eu tenho um pouco de problema com esse processo de distinção entre Israel e igreja, porque o judeu messiânico, ele é igreja, né? Houveram salvos no Velho Testamento. Enfim, outra coisa. Ô, Márcio, Ah, Márcio, calma aí, Posso antes de você fazer a responder? pergunta, Posso olha responder só, para o chat? é, é, Depois, todo, o pastor Ulisses está aí. Não, eu só queria, Márcio, tentar responder cada pergunta. Aí Isso. depois. Pode ser? pode. Então assim, a minha primeira questão é sobre essa distinção. Como que pode garantir que é 100% todas as vezes diferente, sendo que a gente tem tanto no Velho quanto no Novo Testamento textos muito claros falando sobre o enxerto da igreja na videira, na oliveira, então assim, essas coisas elas não são tão, mesmo sendo literal no texto, que a gente gosta de falar isso, elas não são tão literais assim ou tão óbvias, porque o literalismo prega o contrário, que virou-se uma coisa só. Então, eu até entendo a parte de separação de tempos no dispensacionalismo. Agora, de problema, de solução, não entendo. Então, assim, eu entendo que os santos de todos os tempos, eles são de todas as nações. Deus separou os santos em toda a história, mesmo antes de Abraão. Então, essa é a primeira. ô, pastor Evaldo, deixa eu só falar um pouquinho antes do senhor completar. O Márcio, é que eu já conheço o Márcio lá de trás, né, quando eu dei lá sobre as dispensações, e a pergunta dele é a mesma que ele fez lá atrás. Talvez nós não respondemos ainda ah, de uma forma que ele pudesse compreender isso. Na realidade, Márcio, sempre quando a gente fala de dispensações e de salvação é para a humanidade, o ser humano, indistintamente de nacionalidade. Então, dispensação da inocência, consciência, governo humano, e vai acontecer isso da mesma forma no período do milênio. A forma de salvação é para todos. Quando nós citamos sobre Israel e citamos alguns textos, é porque a Bíblia faz, né, essa distinção que a gente entende completamente e os textos são lá para eles. Deus vai voltar a trabalhar com Israel na tribulação? Vai, mas com todas as nações também, porque todos vão estar sendo julgados. Então, nós nunca negamos Que é a minha isso. questão. Não, É mas nós exatamente nunca o que eu estou negamos dizendo. isso. Então, mas Mas é nós nunca exatamente o que eu negamos estou isso. dizendo. A gente tá concordando, pastor Ulisses. Isso, A gente está falando a mesma coisa. isso. Mas então, tanto eu, pastor Evaldo, eu lembro, né, o pastor Jordão aqui, lembrei do sobrenome dele, Dorival. Dorival Jordão. Ele, quando ele falou também, então, todas as nossas falas é isso, né? Deus trabalha com o ser humano. Vamos pegar o ser humano. O ser humano. Mas ele vai trabalhar em específico com Israel? Vai trabalhar. Na questão de salvação é para todos, todos. Quando Deus estiver trabalhando lá com Israel na tribulação, Deus vai estar trabalhando com todo o brasileiro, o chinesinho e daí por diante. Quando Deus estiver trabalhando Os com santos da grande Israel tribu... no milênio, os também santos vai. da grande, os santos da grande tribulação não tem bandeira para defender, tem Jesus para defender. Tô certo?
Sim. Então tá bom. Então a gente chega num denominador comum. É isso. Porque é diferente falar o seguinte, ó, esse pedaço é só para o judeu e esses aqui talvez. Ou esses aqui, não. Deus está tratando com o judeu. Eu Eu não entendo que sei ele se tem plano, eu eu entendo que não ele sei tem se planos para cada indivíduo também. eu não sei se eu Vai me fiz até. compreender, mas assim, quando eu abri o estudo, eu falei que soteriologia não abarca a escatologia. Então, Gênesis 3,15, proto-evangelho, que Márcio coloca ali, é o primeiro Adão caindo e o segundo Adão ali mesmo, restaurando e salvando. De Adão até Noé, não temos judeu. Temos a humanidade, não existe judeu. Depois de Babel, judeu só vai aparecer depois de Babel, quando Deus separa o seu povo Israel lá. Então, ali vem. Mesmo com o capítulo 12 de Gênesis, até chegarmos em Cristo, Deus continua salvando os gentios. E a prova é o Melquisedeque. Melquisedeque é um grande, o rei de Salém, mas que é ali. Nínive, É? Nínive, Naamã, Sim, sim, sim. Jericó, tem um milhão de exemplos na palavra. Isso, Até na genealogia de Jesus. isso, e mais dentro disso aí, mas isso tudo é soteriologia. Isso não é escatologia, isso tudo é soteriologia. Então, dentro desse campo, até o dentro do período de Israel mesmo, com lei, com tudo, Moisés, libertação do Egito, nós temos gentios se circuncidando, e a maneira que Deus salvava o gentio dentro do contexto de Israel era através do ser prosélito. Eles se tornavam prosélito, tanto que no Egito, quando saíram ali, foram 250 mil cordeiros para 3 milhões de pessoas que saíram, e naquelas 3 milhões tinha egípcio também, que o sangue foi colocado na veiga da porta também de egípcios, porque concordaram com Israel e aí Tenho certeza absoluta disso. foram contemplados. Quando a gente chega na tribulação, quando a gente mesmo falou aqui das ovelhas, né? Ovelhas e Israel, chamamos Israel de pequeninos irmãos, chamamos as ovelhas ali as ovelhas gentis, julgamento das nações. Não é Deus, a gente está dizendo que Deus trabalha com Israel porque é a nova aliança com Israel, ele disse que vai fazer uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel, vai pegar Ezequiel 37, vai pegar o vale de ossos secos, que ali é só judeu, naquele caso, e vai colocar a carne e vai dar um coração, tirar o coração de pedra, colocar o coração de carne. Então Deus tem um trabalho específico com este Israel. Então a gente tem essa distinção Israel e igreja, mas a gente não vai de modo algum dizer que na tribulação Deus só vai tratar com Israel. Deus vai tratar com Israel, sim, quanto povo étnico, mas Deus vai tratar com os gentios. A prova está lá em Apocalipse 7, a partir do verso 9, que fala de uma multidão só de mártires, não é o todo, é só ali. Mas antes daquela multidão de mártires, tinha um grupo lá, no capítulo 6 de Apocalipse, no quinto selo, que são almas debaixo do altar, seriam, digamos, as primeiras pessoas a morrerem, né? Aí aquelas almas debaixo do altar foram martirizadas, todas, e elas dizem assim: até quando, ó santo e dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E aí Deus diz para eles, dá as vestes compridas e diz para eles, aguardem até se completar o número daqueles que vão, ou seja, o céu pedindo vingança, mas ele está dizendo, aguardem até se completar o número dos que vão morrer como vocês. E aí a gente tem o quê? Um primeiro grupo no sexto selo, no quinto selo, tem um grupo de mártires também no capítulo 7, a partir do verso 9, e tem um outro grupo que aparece no capítulo 20, que diz lá, chama de degolados, capítulo 20, versículo 4. Vi as almas daqueles que foram degolados e não aceitaram o sinal da besta, nem o seu número, nem... Ali se completam os 3 grupos de mártires, que até no capítulo 19 de Apocalipse, quando veio, acho que é o verso 3, diz assim, louva a Deus, dá aleluias a Deus, dizendo, porque o Senhor vingou
a vingança, né? Até quando? Capítulo 6, até quando vai vingar? Ele diz, o Senhor vingou o sangue e deu a eles a beber sangue, e vingou esses indivíduos. Mas fora esses 3 grupos de mártires, do capítulo 6 de Apocalipse, do capítulo 7 e do capítulo 20, Jesus ainda volta e ainda encontra, os anjos ainda conseguem colocar uma multidão de ovelhas vivas, que não foram martirizadas, que escaparam do dragão, que escaparam da besta, do profeta. Esse grupo que Jesus encontra vivo, ainda é outro grupo. Isso é muito bom, Márcio, sabe por quê? Porque tem gente que chega a dizer que na tribulação, que não tinha mais vez para ninguém. Se a dispensação da graça acabou, não tem mais graça para ninguém. Ledo engano. Assim como Elias achava que estava sozinho e tinha 7.000 que não se dobraram o joelho, nós temos essa multidão, milhares de milhões para mostrar o poder do anticristo, o poder do dragão e o poder do falso profeta não vai ser suficiente, mesmo matando alguns, degolando, por não aceitar o número, o sinal e o nome, mesmo assim, não vai ser suficiente para vencer, para dizer assim, dizer que Deus não tem testemunho em qualquer época, ainda naquele tempo naquele período inigualável, né? Que Jesus disse, baseado em Daniel 12, dias iguais àquele nunca houve desde que há gente no mundo e nunca haverá. Então seriam os dias piores da terra, mas Deus não fica sem testemunho. Não, e ele coloca, bendito aquele que chegar a 1.260 dias, 1.335 dias. Tem pessoas que vão ser os remanescentes nesse período. Isso é óbvio, eu concordo. Mas aí eu quero cair já para a segunda questão, então. Muito obrigado pela primeira resposta. Né? Quando o senhor falou da grande tribulação, eu concordo, é um período de 7 anos a tribulação, só que a grande tribulação, ela realmente se inicia em todos os textos que a gente já leu e estudou, a partir da revelação do anticristo. Antes do anticristo se revelar, não existe grande tribulação, né? Isso é bem demarcado em todos os textos bíblicos. Só, Márcio, uma coisa, eu vou discordar, eu vou pedir licença para discordar, só para te Por falar, favor. só assim, o anticristo, ele vai se revelar no início dos 7 anos. Por que eu vou te dizer isso? Porque lá em Daniel 9:27 é dito assim, ele firmará aliança com muitos por uma semana. Então, para ele firmar aliança com muitos, ele vai ter que se revelar. Só que nesse primeiro momento, ele apresenta uma falsa paz. E aí, como disse Paulo, vai vir repentina destruição, porque vem a metade da semana, quando ele. Eu entendo assim, Márcio, eu vou te pedir só licença para fazer uma colocação. Pode ser que Claro. demore um pouquinho, mas não vai demorar tanto, não. No versículo que Jesus fala, só para a gente tentar entender, acho que você vai compreender, com os outros também, porque essa pergunta é muito importante. Ó, no versículo 15 de Mateus 24, ele diz assim: usa um advérbio de tempo, né? Quando, pois, a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, quem lê entenda. Eu entendo de 3 maneiras, Márcio. Eu acho que há 3 possibilidades. Veja se você concorda, os irmãos também. Eu acho que Jesus deu aí um indicador. Ele disse que ele entende, ele deu um indicador. Puxou, não é uma coisa da cabeça de Jesus. Poderia ser, ele é Deus, mas ele puxou de Daniel 9:27. Porque Daniel 9:27 diz: ele firmará o concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações, na metade da semana, sobre a asa das abominações virá o assolador. Aí Jesus diz, quando a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, que ele entenda. Então, eu entendo assim. 3 possibilidades. Número 1, o anticristo, nos primeiros 3 anos e meio, está governando o mundo, já se revelou, está governando o mundo de Roma, na Itália. Aí a gente vai ver isso em capítulo 17 de Apocalipse, a cidade sobre 7 montes. Então ele está governando de Roma. Só que ele sai de Roma na metade e fazendo esse acordo, parece que as 2 testemunhas vão ter paz para poder profetizar por 1.260 dias, porque o anticristo fez o acordo de paz com Israel, e elas são de Israel, elas estão lá dando a mensagem delas. Aí quando o anticristo sai de Roma, rompe com Israel, quebra o pacto que ele assinou
3 anos e meio antes, ele assinou. No meio ele quebrou, aí ele sai de Roma e vem para Jerusalém. Jerusalém é a cidade que é chamada no Novo Testamento e no Antigo, ela é chamada de Cidade Santa. Então, pode ser que o lugar santo seja esse, a abominação seja o anticristo saindo de Roma e na metade da semana ele chegando no lugar santo. 2. Lá no capítulo 2, no capítulo 11 de Apocalipse, diz que o templo foi medido. O templo foi medido. Então, dando a ideia mesmo, a gente crê na interpretação histórico-gramatical que o templo vai ser reconstruído, diferente dos amilenistas, que crê que ali é o templo é a gente, é espiritual, mas a gente não crê assim. Então, na minha visão, tem um templo lá construído por Israel, e é o que vocês creem também, todos vocês. Tem um templo, e aí tem uma coisa: subiu da terra uma besta. Tem duas bestas em capítulo 13 de Apocalipse. A besta que subiu do mar dos povos, a primeira besta é o anticristo. A segunda besta que sobe da terra é o falso profeta. E é ela que constrói a imagem do anticristo, e ela faz a imagem do anticristo falar, e ela faz milagres. Não é o anticristo que faz milagres. Quem faz milagres é o falso profeta. Então ela faz milagres. Ela fez a imagem da besta falar. Aí, como Antíoco Epifânio pegou a porca em 168 e botou no templo, e foi uma abominação para os judeus, do mesmo jeito, agora, o falso profeta pega a imagem da besta e coloca dentro do templo, a imagem falante. Isso pode ser o que Jesus disse. Quando, pois, a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, no meio da semana, aí você tem a grande tribulação. O 3, que eu acho que é a mais provável, o anticristo não saindo de Roma, claro que ele vai sair, saindo de Roma para Jerusalém, mas agora que ele vê o templo, ele bota um trono majestoso lá no templo, dentro do templo, e ele se assenta lá e diz: Eu sou Deus. Casa com 2 Tessalonicenses, quando Paulo diz do filho da perdição, do iníquo, e ele diz lá que ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus, e se levantará contra tudo que é objeto de culto ou se adora. Então, Márcio, na minha visão, para a grande tribulação, o anticristo sai de Roma, vem para a cidade santa, o falso profeta pega a imagem da besta e bota no templo, e o próprio anticristo se assenta num trono no templo. Mas isso não é a revelação do anticristo. Ele já se revelou 3 anos e meio, mas fez o acordo de paz, porque o que marca o início da tribulação é o assinado pacto, não é isso? E ele só vai poder assinar o pacto já no poder. Ele já como um imperador. Aí ele assina o pacto, rompe no meio, e aí começa no meio a grande tribulação. Era só isso que eu queria colocar, mas acho que você concorda comigo. Só foi uma. Eu concordo, pastor, eu concordo, e aí o meu check lá naquela enquete continua certo, né? Que é primeiro o próximo passo é a revelação do anticristo, não o arrebatamento. Por essa sua desculpa, mas tudo bem, deixa para lá. O que eu queria falar é o seguinte: a gente falou esses dias atrás aí muito de estudar, avaliar, mente aberta, avaliar algumas coisas. Eu assisti um vídeo que eu achei extremamente interessante e posso indicar para os irmãos, né, que queiram pensar em outras possibilidades, né? A gente nunca tem, eu acredito que as nossas certezas elas são mutáveis a partir do momento que a gente se aprofunda mais, se santifica mais, conhece mais, né? Por isso que a gente está estudando. Mas eu vi uma linha de raciocínio que divide a grande tribulação em 3 anos e meio mesmo, e o vínculo é a abominação da desolação, onde os primeiros 3 anos e meio foi o ministério de Jesus, e a abominação da desolação foi ele ser sacrificado, e aí retoma a grande tribulação com o reino do anticristo, com ele entrando e pedindo toda a glória para ele. Eu achei muito interessante a abordagem que os caras fizeram, dividindo a última semana não só em 7 anos corridos, não. Até o meio dessa semana, eles entendem
que a grande tribulação já aconteceu e foi encerrada a metade lá com a morte e ressurreição. Mas isso é uma outra coisa. Agora eu tenho outra pergunta daquele texto. Pode seguir? Ok, a outra frase é sobre o período de dores, né, que o pastor Evaldo explicou, né, e fez uma lógica, justificando quem entraria no milênio, né? E se eu entendi bem, se houve o arrebatamento antes, já foi separado, chega ao final ali, quem fica na terra ou é bode que vai para um lado, ou vai ter o corpo redimido, só salvos ficam. Foi isso que eu entendi da sua explicação, pastor Evaldo. Só que a lógica. Repete só aí, Márcio, que eu não peguei direito. Repete aí. Não, o Da senhor sua falou. compreensão, da sua É, compreensão do que eu falei. Pode falar de é. novo. Não, Entendi. a minha compreensão foi a seguinte: se chega ao final do, do, do período antes do milênio, tá legal? Porque a gente está falando aqui, já começando a falar sobre arrebatamento pré ou pós. O Não, argumento foi. o final com o arrebatamento no Armagedon. Aquele É, arrebatamento aqui no isso, pós. isso, É aqui que isso. eu coloquei. Isso, exatamente. Só que a lógica é exatamente a mesma do arrebatamento no início, visto que durante o período de grande tribulação haverão santos. Então, os mártires, os santos, haverão salvos. Então, a linha de raciocínio que o senhor aplicou para o final, no meu entendimento, eu gostaria de saber se está errada ou não, mas ela se aplica exatamente igual para o começo, porque Posso vai chegar lá. discordar? Lógico, Posso, é para posso isso que dar a gente está. a minha versão da lógica Claro. da lógica do arrebatamento agora? Pronto. Há pouco eu fui pós-tribulacionista, não foi? Eu fui lá e digo, estou aqui, todo mundo foi arrebatado e tal. Por que que eu digo que... Onde é que eu vou entrar aqui para te falar que compreendo, digamos, pré-tribulacionismo? Dizer que é a visão correta. Então, na hora do arrebatamento, os mortos em Cristo e os vivos, todos sobem. Fica na terra o quê? Só incrédulo. Só fica incrédulo. Só que, E as testemunhas. não, entendo o que eu vou, vai Peraí. entrar, eu vou Agora eu chegar nas entendi. testemunhas, veja bem o que é que eu quero dizer. Subiu todo mundo, ficou na terra porque sobe todos os crentes, só fica incrédulo. Aí a indagação é, como é que agora só tem incrédulo e vai ter conversões? É a pergunta interessante. Aí o que é que eu vou colocar? É aí que eu entro com as duas testemunhas. Se essas duas testemunhas são Elias e Moisés, probabilidade muito forte, a gente depois discute isso. Josué e Zorobabel, ou Elias e Enoque, essas duas testemunhas, entre esses cinco, né? Entre esses cinco que Elias entrou duas vezes, elas são de outro tempo, mas são crentes. E se elas aparecem na terra, a igreja foi arrebatada e Deus envia essas duas testemunhas para o seu testemunho de 1260 dias, são essas duas testemunhas que vão proclamar ou profetizar e trazer o evangelho do reino. A partir delas, 144 mil judeus se converterão e também gentios vão se converter com a pregação dela. Então, isso tem lógica das duas testemunhas. A igreja foi, mas agora Deus mandou, Deus enviou para a terra duas testemunhas. E elas seguem, e aí tem conversão. Agora, no pós-tribulacionismo, se sobe todo mundo, e Jesus vem, e para ele encontrar ovelhas aqui e pequenos irmãos, fica complicado, porque a gente tem as duas testemunhas como possibilidade. Lá não tem mais ninguém. Pastor, isso porque está sendo inferido que as duas testemunhas seriam duas pessoas. Não o que o texto literalmente diz que são duas oliveiras ou os dois candelabros. Então, isso daí a gente vai discutir lá na frente. Eu não quero entrar nesse Agora, assunto agora. agora só para te dizer, se você, depois, eu sei que você é muito estudioso, se você ler Zacarias 4,
A gente vai ver lá que Josué e Zorobabel são o versículo de número, até de um em diante, aí fala dos dois raminhos, das duas oliveiras, dos dois ungidos, e ali mesmo está dizendo que são duas pessoas. Eu não abraço essa tese que é Josué e Zorobabel, mas há essa probabilidade muito grande, muita gente defende. Eu prefiro ficar com Moisés e Elias, porque há grandes possibilidades, e o próprio Jesus diz: Elias virá. E as duas testemunhas, se você olhar as características, elas convertem a água em sangue e elas também trazem toda sorte de pragas. Assim, parece muito com Moisés, trazendo as pragas, as 10 pragas do Egito. Elas E o trarão as fogo, pragas. pastor? E Elias fechou o céu por 3 anos e meio. Diz que aquelas duas testemunhas terão poder de fechar os céus durante o seu testemunho, que ela já disse lá atrás que é de 1.260 dias, que é 3 anos e meio. E Elias, e Jesus, quando falou com os discípulos, que eles disseram: Ô Senhor, por que os escribas dizem que Elias tem que vir? Aí Jesus disse: Elias virá e restaurará todas as coisas. Mas depois ele se remete a João Batista. Só que E já ele veio. ele diz: Elias já veio, mas ele não deixou aberto, porque João Batista não restaurou todas as coisas. Mas Jesus disse antes, concordando com a interpretação dos escribas: Jesus virá e restaurou, Elias virá como um precursor. Ele veio na primeira vinda como João Batista, claro que na virtude de João Batista, e o que deixa a gente, Márcia, eu digo: se você não concordar comigo, eu não vou brigar, eu só vou achar ruim, porque você não concordou. Mas, rapaz, quando você vê Elias e Moisés, depois da transfiguração, falando com Jesus da morte dele, e Elias e Moisés aparecendo na primeira vinda, e quando Malaquias termina o evangelho dele, o livro dele, no capítulo 4, aí no verso 5, no verso 4 ele diz, fala de Moisés, aí fala servo de Deus e tal, e depois ele joga Elias. Eis quem viu o profeta Elias. Então, assim, a probabilidade, e aí uma interpretação literal do texto lá, porque dizer que são castiçais, são oliveiras, não seria literal, mas Não, é literal. O texto está literal lá. não, não tá, mas tem uma casadinha lá. Se você vai para Malaquias, identifica como pessoas. Claro Pois que é, no mas aí Apocalipse, a gente, no Apocalipse tem, quando a tem gente chegar lá, metáforas, no Apocalipse tem metáforas e símbolos. Eu sei eu que sei, eu sei. Quando tem, chegar lá, a gente vai conversar. Agora, minha última mas deixa pergunta. lá na Márcio, ô, frente. Márcio, ô, Márcio, Ah, mas me responda essa aqui, Márcio, por favor. Não dá respondo, para ficar pergunte. calado, olha só. Se o arrebatamento for no final da tribulação, então a igreja é arrebatada, os santos são arrebatados e Cristo está descendo. E aonde que fica aquela promessa? Para onde eu estiver, vós estejais também. Aí a gente vai para o céu e Cristo vem aqui para a Não faça terra? essa pergunta, Márcio, não, pastor, agora, porque eu vou ter É, tempo da tá gente tão discutir fácil de esse resolver assunto. essa, pastor Ulisses. Essa é fácil, vai. Vai chegar quando a Essa é gente muito falar fácil a de casa do meu responder. pai. Não, Mas Márcio, mas deixa não responde eu agora chegar não. O lá pastor Evaldo está pedindo na para não fazer frente. agora, Tá bom, então mas essa cancela. daí não tem dificuldade de responder, não. Essa é top, é Então fácil. vamos agora para. Terminou, Márcio, aí os Não, a questionamentos? última, a última pergunta, a mais importante, eu deixei para o final, daí acabou o encontro. Desculpem. Mas, assim, a gente está falando de período de dores, né? E várias vezes a gente falou durante a semana, nos nossos textos, nos nossos estudos anteriores, do período de dores, da ira e tudo mais. E a promessa que a gente tem no versículo é que o Senhor ele vai nos proteger da tribulação, da hora da tribulação. E alguns dizem que ele vai proteger por não estar, mas não tem a crença de que se a gente estiver, ele pode proteger e continuar cumprindo a promessa dele. A promessa não é de proteção. Por que que eu determino, por que que o período de dores que é destinado às nações e aos outros, é, eu posso determinar que por estar aqui passando, se for o caso, o Senhor não vai cumprir a promessa dele de proteger durante a tribulação. Porque isso ficou na minha cabeça durante esses últimos dias, no aspecto de que a gente está limitando e determinando como o Senhor deve fazer as coisas dele. Não que ele pode cumprir a promessa dele de proteger em qualquer situação, que é isso que eu entendo que ele está dizendo. Então, assim,
se estivermos aqui ou se não estivermos aqui, a promessa não é a mesma? Por que que a gente difere isso? Onde está o literalismo na interpretação disso? A promessa é diferente se eu estiver passando pela tribulação ou como os egípcios estavam, né? Os israelitas estavam no Egito. Eles foram protegidos, mas a promessa não é essa. Por que que a gente, quando fala de período de dores, é, entende que Deus não tem a capacidade de nos proteger? Porque haverão mártires nesse período? Ô, Márcio, isso daí o pastor vai responder com a palavra raparzo. Só uma coisinha aí, rapidinho, mas eu vou pedir a Márcio que segure essa pergunta para mais na frente dos slides, mas só para colocar o seguinte, a grande questão não é se há necessidade da igreja passar ou não por tribulação e ser guardada na tribulação. Eu acho que temos que ir um pouco mais avante, no sentido de que até mesmo até mesmo porque a gente tem que ir para a ira, não tem como, porque em Apocalipse a gente vai ter, por diversas vezes, a fala de que aquele período abarca um período da ira de Deus. Então, a questão é a seguinte, mesmo Israel, estou tirando a igreja aqui da tribulação, mesmo Israel e os gentios convertidos, eles vão ser guardados por Deus dentro da tribulação. Eles vão ser guardados por Deus dentro da tribulação. Em momento algum, a nação de Israel vai ser atingida pela ira de Deus. Ela vai ser atingida, ela nem vai ser atingida por martírio, salvo as duas testemunhas. Mas nem os 144.000 e nem os judeus vão ser atingidos. Vai ser como no Egito mesmo. Eles vão ser protegidos, porque há um selo que Deus coloca nos 144.000 na testa e há um selo que Deus coloca nos gentios. Agora, a ira de Deus, quando você olhar a ira de Deus dentro da tribulação, são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Esses são os sinais da vinda de Cristo. Os sinais da vinda de Cristo são esses: 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Isso aí é a ira derramada sobre quem? Derramada sobre os que habitam na terra. A palavra, a gente vai ver aqui, os que habitam sobre a terra não tem crente. Isso não quer dizer que os que habitam na terra sejam uma totalidade de pessoas. Os que habitam sobre a terra são os que vão receber a ira de Deus. Mas Deus vai guardar a mulher, como a irmã Cristina colocou aí citando, aquela mulher do capítulo 12, ela é guardada. Ela foge para o deserto, onde é guardada por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É dito que ela é guardada por 1.260 dias. A gente já falou hoje, né, pastor, que vai chegar ao final, já foi falado hoje, que vai chegar ao final um remanescente. Vai chegar. Não, sim, Então mas tem assim, judeu, é protegido. mas o judeu que vai morrer, os 2 terços, não são crentes. Os crentes, 1 terço de Zacarias, não, a ira de Deus não toca neles. É como você falou aí, é o Egito, é como Israel no Egito. Vai ser a mesma coisa. Eles vão ser protegidos e também os gentios não vão ser tocados pela ira de Deus. Agora, como é que eles vão ser, o que é que eles vão sofrer, esses gentios? É isso que eu queria distinguir. Vão sofrer da ira do anticristo, perseguição, vão sofrer serão mártires. da ira do anticristo e da ira do dragão. E muitos vão ser degolados, mas nem todos. Isso sim, mas não necessariamente, não é porque a igreja tem que passar por isso. É porque é dito que Jesus vai se revelar para livrar a igreja dessa ira. Isso é o que está escrito quando Paulo fala em 1 Tessalonicenses 1,10, ele trabalha em toda a carta a ira de Deus como uma tribulação, que chama de dia do Senhor. Ele também trabalha a ira de Deus no capítulo 5, depois com o arrebatamento. Aí ele coloca aqui, graças a Deus, depois que ele fala do arrebatamento, 13 a 18, ele diz, graças a Deus que nós não fomos destinados para a ira. Então, nós não fomos destinados para essa ira que ele livra. E a ira é o dia do Senhor, que está ali. E a gente continua concordando com isso. Sim, porque esse é o meu ponto de vista. O livramento de Igreja Filadélfia, de 3:10, está lá Exato. pela
expressão do grego é guardar da hora, não é guardar na hora, não é guardar dentro, é guardar da hora. O uso lá é da hora. E ainda diz assim: guardar da hora da tribulação que vem sobre os que habitam sobre a terra, que não são crentes. Então, a questão não é igreja tem que passar ou não pela tribulação. Não é plano de Deus que a igreja passe por ela. Na Porque opinião do senhor. é o que está na Não, Bíblia. É o que está na Bíblia. não, isso aí é interpretação, Deus pastor. Não, trabalha com Israel isso é étnico. interpretação. Deus Não, isso trabalha é com Israel étnico na tribulação e Deus trabalha. Esses também não passam pela ira. Então, tranquilo. Esses não Mas passam. Israel étnico não passa a pela ira. a ira é o julgamento de Deus. Isso. Mas O, a ira de Deus, o ser humano não vai passar, o cristão não vai passar por isso. A gente acabou de Israel não falar. vai passar. E o Israel, pessoal, os santos, os gentios não porque vão passar. Agora, a é, igreja, Deus promete, porque diz assim: e revelar que se manifestará do céu para nos livrar da ira. Ele diz que ele vai se manifestar. Quando Paulo diz, e esperarmos do céu, Senhor Jesus, que nos livra da ira futura. Se você procurar no Tessalonicenses, em momento algum, que ira é essa? Não é do inferno, meu irmão. Já mas existe. exatamente, não é do julgamento divino. Não, mas é A a ira, manifestação dele que livra, Márcio. É a mas manifestação dele a que gente está livra. Então, concordando, o que é que ele está pastor, a gente dizendo? está concordando. Quando a gente divide Então, mas ele diz assim, ó, manifestar do céu, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Ó, manifestar que nos livra. Aí quem é que vai para a ira? Quem é que vai para dentro do período da ira? Israel e os gentios, salvos, mas não passa, eles não, a ira de Deus não toca neles. esse é o meu ponto. Não é igreja, é Ô, Israel. pastor Evaldo, o Tá Almir está bom. com as duas mãos levantadas lá, pedindo, pelo amor de Deus, deixa eu falar. Mas é isso, vamos estudar para ver, né? E notar, porque a palavra de Deus é que diz guardar da hora, não quer dizer guardar lá dentro. Está falando com a igreja. Agora, Israel, ele fala que Israel vai passar pelo momento de angústia. As dores, a gente vai pegar aqui, ó, Jeremias, Isaías, Malaquias, Zacarias, todos falando de Israel. Aí fala, os homens com a mão na cintura e com dores de parto. E aí vai falar das dores. Jesus puxa as dores no capítulo 24. Está puxando Daniel. Daniel, no capítulo 9, versículo 24 a 27, fala 70 semanas para o teu povo, Israel, para a tua santa cidade. Não tem igreja. Não tem igreja. Aí é para teu povo. A 70ª semana é para o teu povo, para a tua santa cidade. É propósito. Tem negócio de dizer, a igreja passou por tribulação, a igreja passou pelas coisas de Roma, então a igreja tem que passar. Quem disse isso? Isso não tem nada a ver com passar ou não por tribulação. A igreja não vai passar pela tribulação porque Deus determinou que ela não vai passar pela ira. Ponto final. É isso que está escrito lá. Agora, há malabarismos exegéticos, não é de Márcio, é de aliancista, de progressivos e outros, para tentar jogar a igreja na tribulação, mas não tem propósito. Deus tem um plano para Israel e tem um plano para a igreja. A igreja, a plenitude dos gentios entrou, ele entra com Israel. Agora, Deus vai trabalhar com Israel. E aí vem um negócio importantíssimo. A dispensação da graça começa em Atos 2. Ela começa em Atos 2. E ela termina quando? Ela termina antes da tribulação. A dispensação, tribulação não é dispensação da graça. Nenhum escritor, nenhum teólogo, ninguém diz tribulação é dispensação da graça, não é. A dispensação da graça começa em Atos 2 e termina antes dos 7 anos. Por que a igreja vai entrar se a igreja é a dispensação da graça? Se a igreja é a dispensação da plenitude dos gentios, ela é a dispensação da graça. Então, se a igreja é aqui a dispensação da graça, ela tem que sair antes da tribulação, porque quando a tribulação começar, acabou a dispensação da graça, acabou a dispensação da igreja. Paulo diz em 3:2, a igreja é a dispensação da graça. Então, não tem lógica não, meu irmão. Ok, deixa eu entrar aqui no meio. Eu tenho 3 irmãos aí com a mão levantada, que é o primo, o pastor Danilo e o irmão Carlito. São 22 e 22, não passaremos das 22h30. Então, vamos tentar aí, se for possível, respondemos hoje, se não, respondemos semana que vem, ok? Primo. Deixa eu só fazer umas observações antes, porque realmente o tempo já avançou aqui, mas eu queria dar uma ideia, né, aqui para o nosso grupo, porque até o capítulo 6, para mim, foi o fundamento que o pastor Evaldo colocou ali, né, um pano de fundo para que nós pudéssemos entrar agora no, no Apocalipse, né, mais propriamente dito.
Então, foi muita coisa nova, e eu aprendi realmente muita coisa nova ali. Agora, entrando em Apocalipse, pela aula de hoje que eu estou percebendo, a gente acaba falando, ou o tempo consumiu muito tempo com coisas que a gente vai ver ao longo da caminhada aí. E uma sugestão que eu gostaria de dar é que nós pudéssemos, ao fazer uma pergunta, esgotar com o grupo o assunto daquela pergunta, porque acaba que se a gente passa a palavra, né, para um terceiro e ele vai voltar ao assunto, ou seja, a gente vai ficar naquele vai e vem, vamos ficar jogando a peteca de um lado para outro. Então, por exemplo, hoje o Márcio ele fez várias perguntas e aí são vários assuntos, sendo que a minha colocação seria já na primeira parte da introdução que foi colocada. Então, lá, por exemplo, na distinção Israel-Igreja, olha, acabou a esse ponto, aí a gente parte para o segundo, porque senão a gente vai ficar batendo bola, entendeu? Então, a minha sugestão é que, quando se fizer uma pergunta, se esgote. Primeiro, ver se alguém mais do grupo tem algo a perguntar do mesmo assunto, para não ficar aquele vai e volta, entendeu? É uma sugestão que eu Ok. faço para a gente poder economizar e caminhar de uma forma uniforme nos assuntos. A segunda seria de como o grupo está crescendo, tem muitas pessoas. Se você tem mais de uma pergunta, faça uma e dá oportunidade para outros fazerem, porque senão a gente acaba não permitindo que outras pessoas também possam participar de uma forma mais efetiva. Então, são sugestões, tá certo? Para a gente poder Ok. ter uma pergunta a cada um. Se ninguém tiver, aí volta para quem tem mais questões, entendeu? Mas ficar com uma pergunta dentro do mesmo assunto, né? Esgotou aquele assunto, aí sim, entra uma outra pergunta diferente, entendeu? Então, Ok, Tupé. eu iria voltar lá para a distinção Israel-Igreja, mas o tempo acabou. Eu vou fazer isso na próxima aula, tá certo? Eu não sei se foi Legal. o Danilo que levantou a mão, ele tinha algo dentro do mesmo assunto que estava seguindo agora. Então, pode fazer, porque eu vou voltar lá no comecinho, distinção Israel-Igreja, e vou deixar para a próxima aula, tá bom? Interessante. Ok, Isso era é isso. interessante. O pastor Danilo também é rápido, pastor? Eu espero que sim, irmãos. Na Porque verdade, se... eu queria, porque sim, não... eu só queria também dar uma sugestão que as perguntas estivessem relacionadas à exposição do pastor Evaldo, né? Porque como ele falou que tem mais de 70 slides, então seria interessante a gente deixar ele desenvolver o assunto e nós perguntarmos e focarmos nos temas que ele estiver tratando. Mas rapidamente eu vou tentar fazer isso, irmãos. Eu tenho apenas 3 observações. A primeira delas é com relação à questão da aparição do anticristo, que, se eu não estou enganado, foi citado por Márcio, que teoricamente ele teria que aparecer primeiro antes do arrebatamento. Analisando todo o contexto da aparição do anticristo, eu acho isso um pouco improvável, principalmente por causa dos detalhes que a Bíblia traz acerca dessa questão. Pegando Apocalipse capítulo 6, por exemplo, no surgimento do cavaleiro branco, a gente entende ali que ele vai chegar num suposto momento em que a Terra estiver passando por uma situação difícil e vai propor a paz. Consequentemente a isso, o segundo selo traz a ideia de um tipo de guerra mundial, o que combina com aquilo que Daniel capítulo 7, 24 ensina acerca do anticristo, onde ele vai se levantar contra os seus opositores, depois daquela coalizão de 10 nações ou 10 governos, e, consequentemente, isso vai instaurar guerra, fome e assim por diante. Então, que todos esses eventos acontecendo antes do arrebatamento não é possível. Isso indica que tem que acontecer depois do arrebatamento, porque senão não se encaixa dentro da argumentação bíblica. A segunda observação, rapidamente. Eu particularmente creio que os 144 mil terão um papel muito importante na pregação do evangelho como um todo. Até porque o capítulo 7 de Apocalipse ensina que haverá, depois dessas coisas, ou seja, depois do chamado dos 144 mil, muitas conversão, uma grande multidão de salvos, que virá, inclusive, como ressalta aqui, de várias nações, tribos, povos, línguas. E eu creio que durante o período da tribulação, o evangelho será pregado de uma maneira muito intensa.
não só pelos 144.000, mas as duas testemunhas, como citado pelo pastor Evaldo, e também o evangelho pregado pelos anjos, porque Apocalipse capítulo 14 fala do anjo que está anunciando, proclamando o evangelho eterno. E só para fechar a minha argumentação, falando sobre a questão lá de Apocalipse capítulo 3, versículo 10, a palavra utilizada por João ali, ela é geralmente diferente daquelas palavras que são usadas para as nossas provações atual. Eu peço apenas para que os irmãos consultem essa questão. E, principalmente, a preposição ek, que é utilizada em Apocalipse 3:10, ela traz a ideia clara de manter para fora. Ou seja, não é a possibilidade de Deus nos proteger dessa provação, estou falando da igreja, mas é ele tirar fora dessa provação. E a palavra, a preposição, ela sugere exatamente isso. Então, a ideia de nós estarmos participando da tribulação e Deus está nos protegendo, ela não combina com o próprio texto que está sendo apresentado, porque é tirar para fora. Só isso, irmãos. Obrigado, pastor. É assim, o que você está falando, o que você disse, eu anotei que e o que o primo também colocou, são temas interessantíssimos que a gente não pode passar rapidamente como passamos hoje, né? Como passamos agora. Então, na semana que vem, eu gostaria que a gente vamos voltar a esse tema aí. Perdão, pastor Evaldo, eu cortei, mas vamos lá. Irmão Carlito, é rápido? Irmãos, é só duas colocações que eu queria colocar aqui, é rapidinho. O Hamas se preparou durante 2 anos com 5.000 bombas e jogou em cima de Israel para exterminar. Eles achavam que eles iam exterminar Israel naquele momento. O Irã jogou 300 bombas através de mísseis e drones em Israel. Não caiu uma bomba. É só para a gente analisar a proteção de Deus a esta nação. Então, a gente olhando para isso, a gente observa que, de fato, Deus protege agora, protegeu no passado e vai proteger no futuro também na tribulação. Na tribulação, Deus vai proteger a nação de Israel, não vai deixar que a nação seja exterminada, juntamente também como vai preservar pessoas salvas no milênio. É só essa colocação que eu queria deixar para os irmãos. Se tiver alguma coisa para falar, pode falar também na próxima reunião que nós tivermos. E aí, irmão, Obrigado. só, irmão Elias, no que o pastor Danilo colocou sobre salvar para fora, quando a gente pensa que Jesus comparou a sua vinda com os dias de Noé, e a gente olha para 2 eventos que a gente pode tipificar o que vai acontecer. É quando a gente olha, por exemplo, para 2 fatos interessantes. O primeiro, Enoque. Enoque foi bisavô de Noé. O dilúvio é como se fosse a tribulação. Israel é como se fosse os 8 lá. Noé, a esposa, Sem, Cão, Jafé e suas noras. Deus arrebatou Enoque para depois. Então, Enoque foi tirado da hora do dilúvio, foi salvo da hora do dilúvio, e os 8, Noé e sua família, os 8, foram salvos dentro do dilúvio. Aí é que a gente vê Israel. Israel vai ser salva dentro do dilúvio, dentro da tribulação. Mas a igreja, como Enoque, é tirada antes da tribulação. Era só isso. Pastor, só rapidamente mesmo, só acrescentando que o pastor me trouxe um pensamento. 3 grandes eventos que Deus derramou o juízo dele sobre o mundo, no aspecto mundial. Dilúvio, Sodoma e Gomorra e a tribulação. Pedro, se eu não estou enganado, lá em 2 Pedro vai falar que livrou Noé e sua família do dilúvio, livrou Ló e suas filhas de Sodoma e Gomorra, e por que não livraria a igreja da grande tribulação? Então, só para os irmãos pensarem. Ok, obrigado, pastor Danilo. De tudo isso, eu quero pedir perdão aos irmãos também. Eu tive que me ausentar aqui por um período e perdi uma parte, depois eu vou assistir. Infelizmente, como os irmãos sabem, estou síndico, então acontecem umas coisas aqui inesperadas e eu tive que me ausentar, infelizmente. Mas depois eu vou assistir. Mas eu só queria dizer, assim, uma coisa importantíssima esse assunto ele é muito vasto, interessantíssimo e acaba
pipocando muitas coisas. Então, do que foi dito, o primo tem muita razão numa coisa. Nós não podemos fugir do foco. Não podemos fazer perguntas que levem para outras coisas. Então, cabe a nós, né, segurar essas perguntas para respondê-las no momento oportuno, né? Mas tudo bem. É ótimo. Esse assunto está começando agora e vai ter muita gasolina, muito querosene e vai pegar fogo. Esquentado, Infelizmente. foi? Hã? Ó, em minha defesa, eu quero dizer uma coisa. Tudo que foi dito está no slide. Nada do que foi dito não está no slide. Tá bom. Eu Ok. Sim, Perfeito. está no slide, mas o slide tinha 3 colocações. Nós tínhamos coisas para falar da primeiro pedacinho do slide. O que eu quis dizer realmente foi do slide. Primeiro precisaríamos esgotar o primeiro pedacinho lá, né, em vermelho do slide, que é a O slide foi distinção de Israel e apresentado igreja, inteiro, né? e É por depois isso. seguir. O slide foi Não, apresentado mas, inteiro. irmãos, É por eu isso. acho o seguinte, não tem problema as perguntas, né? As perguntas tem que ter, porque é o que faz realmente a coisa virar. Nós só não podemos perguntar alguma coisa que é lá do final de Apocalipse 20, agora nesse início. É isso que eu penso, né? Vamos seguir ali. Eu nem fiz pergunta nenhuma também, eu tenho pergunta para fazer, não consegui fazer hoje. Vamos em frente. Semana que vem volta o primeiro slide de novo, hein? Volta de novo. Agora, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Parece que Rapidamente a irmã também. Cristina levantou a mão, meu Maurício. Rapidamente, deixa eu só dizer uma coisinha. Nas semanas de feriado, normalmente o escatolo se reúne. E a semana que vem, terça-feira, é uma véspera de feriado. E normalmente, quando é uma véspera de feriado, nós não nos reunimos. Aí fica a pergunta para todos, que alguns viajam, enfim. E aí, o que os irmãos me dizem? Não precisa dizer agora, pode me dizer no particular ou mandar no grupo também, ok? Então, uma coisa para a gente pensar, porque normalmente na véspera de feriado a gente não reúne, tá bom, irmãos? Ok, muito obrigado. Diga aí, irmão. Elias, só uma sugestão rápida. Por que não faz uma enquete, como o Márcio fez, e pergunta quem vai estar para participar, entendeu? Se a maioria tiver, ou 90% tiver, Podemos fazer sugestão. esse 90%. Porque o feriado é na quarta-feira, né? É um feriado morto, na verdade. É, A para maioria não algumas viaja. pessoas sim, para outras não. Tem pessoas que já emendam a semana toda, que eu sei. E a E tem Se gente irmã, que o, não. se e o as pastor irmãs Evaldo aí, tiver, tem aula. Tchau, Elias. Não as precisa vir, irmãs, não. e as irmãs, os irmãos Jussara e Maírton, né? Chegaram agora e era bom não quebrar, né? Para eles participarem da semana. E É, aí, porque não tem problema, porque é um feriado morto, como o Hélio falou, né? Então, eu acho que pode ser que alguns viajem, outros não viajem, mas no meio de semana é complicado, né? Esse feriado acaba com todo mundo, né? Mas, por mim, não tem problema, a gente participa, por nós aqui. Ok. Então a A gente Cristina, a decide aí. Cristina tinha algo para ser dito, primo. O que, irmão? Pode falar. Não? Eu ia falar só que nós falamos só 2 linhas hoje, né? Então, se até agora demoramos tudo isso, acho que só nesse slide nós vamos ficar até o fim do ano. Só nesse. Tá bom. Sem problemas. Muito obrigado a todos. Que tenhamos uma semana abençoada aí. Sejam bem-vindos mais uma vez, irmão Ayrton, irmã Jussara. Nossa Obrigada. oração final hoje é do pastor Lourival. Lorival. Lourival. Pastor, por favor. Amado Deus, Pai querido, queremos, Senhor, continuar exaltando a tua santa pessoa, porque o Senhor é soberano, majestoso, justo, amoroso e tem nos dado a conhecer a tua palavra, a tua revelação para nosso conhecimento, nosso entendimento. Obrigado, Senhor, pelo ministério do Espírito Santo, que ilumina nosso coração e muitas vezes recantos obscuros desse entendimento que não nos deixa raciocinar de uma forma bem tranquila
e especialmente, ó Deus, para nos motivar ao trabalho do Senhor. Tomara, Deus, que nós tomemos esses temas, esses assuntos, para realmente nos agitar com relação a muitas coisas que precisamos fazer antes do arrebatamento e antes que a nossa vida seja ceifada por um motivo ou outro, antes de qualquer coisa que realmente seja de suma importância, porque não há maior alegria do que ver uma vida se convertendo ou crentes afastados estarem retornando, ou nós mesmos estando nos reanimando para o trabalho, Pai, porque isso é a ação do Teu Espírito em nós. Então, nos ajuda a tomar esse aprendizado para realmente colocar pernas nas nossas orações e transmitir a Tua palavra com segurança, com firmeza, com convicção e compartilhando isso para aqueles que também são fiéis no caminho. Obrigado, Deus. Concede-nos uma boa noite de repouso, um bom descanso para amanhã despertarmos com alegria para mais um dia que o Senhor pode nos dar a viver neste mundo. Nós te agradecemos e te bendizemos pela disposição do pastor Evaldo e dos demais irmãos que estão no grupo para também compartilhar o seu entendimento. E também te louvamos pela chegada do irmão Maír e da irmã Jussara, pedindo que sejamos uma bênção na vida deles e eles também na nossa, e assim possamos prosseguir a nossa jornada. Obrigado, Senhor, te agradecemos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Tchau, pessoal. Boa semana para vocês. Boa semana a todos. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a Faz uma todos. enquete para a gente lá, Márcio. Até terça que vem. Está respondido. Resto de semana. Tchau, tchau. Boa noite, Maírton, Jussara. Tudo de bom para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite.